Eu não sabia se seu objetivo era dar algum senso no garoto que ele presumiu ter um ego inflado desde que ouviu que eu era algum tipo de gênio ou se ele estava genuinamente tentando medir minha força, mas pelo sorriso presunçoso que ele tinha em seu rosto enquanto olhava para mim, mesmo que fosse natural para ele olhar para mim fisicamente, ainda assim me irritou. Presumi que fosse pelo primeiro motivo. Pegando a espada de madeira que recebi como presente de meus pais, caminhei até a borda do acampamento onde Ada estava esperando perto de uma pequena clareira. Você sabe como reforçar sua arma, certo, gênio? Ele perguntou, enfatizando a última palavra. A essa altura, meu pai já percebeu que Ada estava apenas tentando dar uma demonstração de domínio em seu pequenininho, mas ele apenas observou, sabendo que não me machucaria muito. Muito obrigado, querido pai. Minha mãe parecia um pouco mais ansiosa enquanto olhava para trás e para frente entre mim, Ada e meu pai, segurando firmemente a manga do marido. Bem, pelo menos a mãe estava aqui para me curar se eu me machucasse, certo? Eu foquei meu olhar em Ada, que estava a apenas 5 metros de distância de mim. Imagens da minha vida passada, duelando com outros reis com meu país e entes queridos em jogo, surgiram em minha cabeça. Meus olhos se estreitaram, restringindo minha visão apenas ao homem na minha frente. Ele era o oponente agora. Imbuí mana em minhas pernas e avancei com ambas as mãos segurando a espada de madeira à minha direita. Com seu olhar presunçoso ainda presente, Adam se preparou para bloquear meu balanço horizontal quando eu fiz uma finta e usei um trabalho de pé especial que desenvolvi em meu antigo mundo que usei para duelar. Quase instantaneamente, coloquei um pé diagonalmente à sua direita. Amaldiçoe este corpo. Não consegui executar a habilidade perfeitamente por causa da diferença de altura e peso em relação ao meu antigo corpo. Eu não estava acostumada com essas 40 libras, 110 centímetros. Corpo. NET, 40 libras é igual a 18 quilogramas. Enquanto eu não alcancei a área que eu estava mirando, infelizmente para Adam, ele já preparou seu bastão de madeira para bloquear meu golpe na outra direção de forma que seu lado direito ficasse desprotegido. Seu olhar presunçoso quase desapareceu e foi substituído por um olhar de surpresa, com os olhos arregalados ao perceber o que estava para acontecer. Balançando minha espada de madeira para sua caixa torácica aberta, reforcei minha espada de madeira com mana no último momento para conservar minha mana, porque eu sabia que estava definitivamente em desvantagem contra um veterano como ele. O olhar de surpresa em Adam durou quase uma fração de segundo antes de ele girar o pé direito com uma velocidade quase desumana. Eu me agachei a tempo de desviar de seu golpe para cima e mudei minha postura de um golpe para um golpe giratório e acertei um golpe em seu tornozelo esquerdo usando todo o meu impulso. Seu tornozelo cedeu naquele momento, desequilibrando Adam. Ou era o que eu pensava. Ele realmente fez uma finta, seguido por uma varredura circular com as pernas assim que ele estava no chão. Este corpo não será capaz de receber um golpe assim, então pulei para me esquivar de suas pernas quando, do meu ponto de vista periférico, vi um lampejo marrom de seu bastão de madeira. Sem tempo para usar a lâmina para bloquear o golpe, empurrei o punho da minha espada, cronometrando para que o bastão de madeira de Adam e a ponta do meu cabo se chocassem. A terceira lei do movimento de Newton repentinamente veio à mente. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. E meu caro, foi uma reação oposta dolorosa. Embora eu tenha bloqueado o golpe com sucesso, meu corpo de 4 anos não conseguiu suportar a força do golpe e eu voei antes de escorregar graciosamente no chão como uma rocha plana em um lago. Felizmente, reforcei todo o meu corpo antes de receber o golpe ou teria me machucado seriamente. Gemendo, me sentei e esfreguei minha cabeça latejante. Eu olhei para cima, apenas para ver 7 rostos estupefatos olhando para mim. Minha mãe se recuperou primeiro, balançando a cabeça. Ela correu em minha direção e imediatamente murmurou um feitiço de cura ao redor do meu corpo. Com o canto do olho, vi Durden batendo na cabeça de Adam com força suficiente para fazê-lo tropeçar para frente. Meu Arte, você está bem? Como você se sente? Eu tô bem, mamãe, não se preocupe. A voz de Adam interrompe, não o ensinei a lutar o seu cu. Como diabos você treinou esse monstrinho? Ele gemeu, ainda esfregando a cabeça. Eu não ensinei isso a ele, meu pai conseguiu murmurar.
Ele se sacudiu do estupor e veio ao meu lado para perguntar se eu estava bem. Eu acenei com a minha cabeça. Meu pai me pegou e gentilmente me abaixou de volta onde eu estava sentado antes e se agachou na minha frente para que ele ficasse no nível dos olhos. Art, onde você aprendeu a lutar assim? Decidindo fingir ignorância, eu disse, fazendo uma cara de indiferença, aprendi lendo livros e observando, papai. Eu não acho que dizer, ei pai, eu era o representante do rei duelista do meu país em um mundo onde questões diplomáticas e internacionais são resolvidas por batalhas. Acabei de reencarnar como seu filho. Surpresa, teria uma reação calorosa dele. Desculpe por machucar você aí, amiguinho. Eu não esperava que precisasse usar tanta força para tirar você de cima de mim. Ver Adam se desculpar me deu uma impressão um pouco melhor dele. Acho que ele não era um idiota total. Eu ouvi uma voz fraca do meu lado. Seu estilo de luta é único. Como você fez essa etapa após a finta? Uau! 2 frases completas. Essa foi a sequência mais longa de palavras que Jasmine disse em toda a viagem, de longe. Eu me senti tão honrado. Obrigado. Eu respondi. Reorganizei meus pensamentos antes de tentar explicar em etapas o que fiz. É uma técnica realmente simples. Como eu estava fazendo uma finta para o lado direito do Sr. Krenz, coloquei meu pé direito à frente como último passo antes da finta. Lá eu imediatamente foquei minha mana no pé direito, empurrando-me para trás e, ao mesmo tempo, coloquei minha perna esquerda atrás da direita, apontada em um ângulo em direção aonde eu queria ir, concentrando a mana em meu pé esquerdo nesse tempo, mas com mais poder do que quando usei mana à minha direita para que eu não me mova para trás ao invés da direção que eu realmente quero ir. Isso foi um bocado difícil de explicar, eu até me perdi no meio. Olhei em volta para ver Adam, Helen e até mesmo meu pai indo em direção à clareira, tentando testar o que acabei de explicar. Quando me virei para encarar Jasmine, só a vi de costas enquanto ela corria para a clareira também. Mamãe sentou-se ao meu lado, acariciando minha cabeça com um sorriso gentil que parecia dizer, você se saiu bem. Ângela se aproximou de mim também, e enterrando meu rosto, ou melhor, toda a minha cabeça, em seu peito, exclamando alegremente, bonito e talentoso, não é? Porque você não nasceu mais cedo para que esta irmã pudesse te pegar sozinha. Fiquei todo envergonhado, eu queria me afastar daqueles seios que eu suspeitava terem sua própria atração gravitacional. Essas armas eram perigosas. Meu anjo da guarda, Durden, estava muito mais calmo com tudo isso e apenas me deu um sinal de positivo. Ele é tão legal. A noite passou enquanto os 4 idiotas passavam a maior parte do tempo tentando dominar o passo da finta enquanto eu dormia na barraca com minha mãe. Passaram-se alguns dias até que finalmente conseguimos chegar aos pés das cadeias montanhosas, que a propósito, certamente fazia jus ao seu nome. Ao longo do caminho, apenas Helen conseguiu abandonar seu orgulho e me pedir alguns esclarecimentos sobre a etapa da finta. Eu a examinei lentamente, explicando qual deveria ser o intervalo entre o último pé direito e o esquerdo e como equilibrar adequadamente a produção de mana em ambos os pés para que você pudesse seguir o caminho que deseja. O tempo todo, eu quase podia ver as orelhas dos outros 3 idiotas ficando maiores enquanto tentavam sugar a informação que eu dei a ela, balançando a cabeça enquanto tomavam notas mentais. A primeira a ter sucesso foi Jasmine. Ela parecia o tipo frio e gênio. Acho que era verdade. Ela me puxou de lado um dia, quase explodindo, enquanto eu estava tendo aulas de leitura e escrita na parte de trás da carruagem com minha mãe e me pediu para assistir. Tivemos que fazer uma pequena parada para que as carruagens não nos deixassem para trás. Depois de demonstrar com sucesso o passo da finta para mim, aplaudi dizendo, incrível. Você aprendeu tão rápido. É uma das técnicas mais básicas que desenvolvi, mas eu não diria isso a ela. Ela respondeu secamente dizendo, não foi nada, mas a curvatura para cima de seus lábios e a contração leve e orgulhosa de seu nariz mostraram o contrário. Haha, ela está feliz. Quando chegamos aos pés das grandes montanhas, todos os 4 idiotas conseguiram aprender a técnica, mudando-a ligeiramente para se adequar ao seu próprio estilo de luta. NT, eu tô trocando grandes montanhas para cadeias montanhosas, pois quero evitar repetição,
se acharem que preciso mudar isso ou tem outras dicas do que eu poderia mudar para ter uma leitura mais agradável. O próximo passo da jornada era subir as montanhas. Felizmente, havia um caminho em torno de 2 carruagens de largura que circundavam a montanha, levando ao portão de teletransporte no topo. A carruagem da frente incluía Durden, segurando as rédeas na frente, com meu pai ao lado dele para lhe fazer companhia. Esta carruagem carregava a maior parte de nossa bagagem. Ellen estava atualmente sentada no topo da segunda carruagem, aquela em que eu estava, procurando por qualquer anormalidade. Angela se sentou na carruagem de trás com minha mãe e eu, enquanto Adam caminhava atrás de nós, mantendo a guarda. Enquanto Jasmine dirigia a carruagem, eu percebia como ela virava a cabeça para trás e me encarava, quase fazendo sons para chamar minha atenção. Ela está esperando que eu mostre outras técnicas ou algo assim? Cada vez que eu encontrava seu olhar, ela rapidamente voltava a cabeça para frente. Ela tem 5 anos? Por falar em idade, fiz 4 anos na primeira etapa de nossa jornada nos pés das grandes montanhas. Não sei quando mamãe preparou um bolo, nem onde colocou, ou se é comestível, mas não reclamei, abri um grande sorriso e agradeci a ela e a todos. Enquanto todos me davam um abraço ou um tapinha nas costas, Jasmine me surpreendeu quando me entregou uma faca curta, simplesmente declarando, presente. Ela se importa comigo. Eu vou chorar. Felizmente, nossa jornada até a montanha foi bastante monótona. Passei muito tempo lendo meu livro sobre manipulação de mana, tentando encontrar mais discrepâncias entre mana e ki. Até agora, parecia muito semelhante, exceto que, em casos raros, o uso de mana por um aumentador pode assumir a propriedade dos elementos. Lendo adiante, percebi que para iniciantes que eram capazes de se envolver nisso, não era tão distinto quanto o que você poderia ver quando os conjuradores lançavam feitiços, mas mais parecido com a qualidade de cada elemento distinto. Por exemplo, um aumentador, supondo que ele tenha uma compatibilidade inata com o fogo, teria mana que exibia uma qualidade explosiva quando usado. A água teria naturalmente uma qualidade suave e flexível. A terra teria uma qualidade firme e rígida. Finalmente, o vento teria a qualidade de uma lâmina afiada. Que estranho! No meu antigo mundo, esses tipos de qualidades no ki não tinham nada a ver com os elementos, mas dependiam de como você utilizava o seu ki. Moldar o ki em pontos e arestas daria a ele o chamado elemento vento, ao passo que armazenar seu mana em um único ponto e estourá-lo no último momento daria a ele o elemento fogo e assim por diante. Claro, os praticantes tinham preferências e eram naturalmente melhores em praticar um estilo mais do que o outro, mas eu não iria tão longe a ponto de dizer que era raro. Apenas o uso mais básico do que envolvia o reforço do corpo e das armas. Eu teria que testar isso com mana no futuro. Ficar preso em um corpo de 4 anos com supervisão constante de adultos desconfiados tornava a prática muito difícil. Continuei lendo quando, de repente, a voz alarmada de Ellen soou em meus ouvidos. Bandidos! Preparem-se para lutar, ela gritou, enquanto um estrondo de passos veio da nossa direita e da nossa retaguarda. Submeta-se, ó vento, e siga a minha vontade. Eu ordeno e reúno você em proteção. Barreira de vento. Barreira de vento. Minha mãe me puxou para perto, tentando me afastar usando seu corpo de qualquer coisa que pudesse passar. Felizmente, seus esforços não pareciam ser necessários já que a barreira se mantinha forte. Em questão de segundos, a lona que cobria a carruagem foi rasgada em pedaços e eu tenho uma visão melhor da situação em questão. Estávamos completamente cercados.